Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre interesse em atacante. Renato escolhe lateral esquerdo, o time do Grêmio para enfrentar o Corinthians, a arbitragem para o enfrentamento e também uma polêmica em relação a essa decisão, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Antes de tudo, peço que vocês deixem o like no vídeo, se inscreva no canal, também ative as notificações e deixe a tua opinião aqui nos comentários. KTO.com, lugar certo para tu se divertir, apostando nas probabilidades. Vai lá no site da KTO e te diverte com as Olimpíadas, com o jogo do Grêmio hoje, as outras partidas, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, tem muita coisa no site da KTO e no teu primeiro depósito tu ganha 20% de free bet utilizando o cupom Soares. Brinque sempre com responsabilidade, aquele dinheirinho que está sobrando, que não vai te fazer falta, não é o dinheiro das contas, para maiores de 18 anos, KTO.com. Gente, seguinte, primeiro ponto, tem uma polêmica já acontecendo antes de Grêmio e Corinthians, que é a carga que foi disponibilizada para a torcida do Clube Paulista. Essa carga já foi toda vendida. Muitos corintianos foram de São Paulo até Curitiba e muitos compraram ingresso, mas muitos não conseguiram. E uma parte disso está então comprando ingressos na torcida do Grêmio, que por sua vez, alguns torcedores já se manifestaram em alguns vídeos que estão circulando, por exemplo, nas redes sociais, dizendo que estarão atentos a essa situação. Ou seja, existe uma possibilidade preocupante de briga e não seria nem um pouco positivo, obviamente. O que as autoridades, os órgãos de segurança estão pensando em fazer é aumentar, então, o espaço da torcida do Corinthians, já que o Grêmio não comprou todos os ingressos à venda ainda. O Grêmio colocou à disposição 34 mil ingressos. Mais de 27 mil já foram vendidos até a última atualização. Então daria para dar, por exemplo, mais 1.000 ingressos para a torcida do Corinthians, que é o que está sendo cogitado. Ok, dessa forma tu faz com que de repente não haja briga no campo. Tu coloca aqueles caras que já compraram ingresso na torcida do Grêmio para o meio da torcida do Corinthians. Mas tu está favorecendo a torcida do Corinthians. Afinal de contas, dentro da regra, do que foi estipulado, combinado, o Corinthians tinha uma carga X, de acordo com o que o Grêmio teve também em Itaquera na partida de ida. Você estará dando mais 1.000 ingressos para a torcida do Corinthians. Não é legal, né? Não seria justo, eu diria. Teria que encontrar uma outra maneira de resolver essa situação. O Grêmio já não está jogando na sua casa, há muito tempo, inclusive. Ah, o Couto Pereira lembra o Velho Olímpico? Lembra, mas não é a casa do Grêmio. Vamos lá, por exemplo, o Couto Pereira tem a torcida longe do campo, não dá para fazer aquela pressão que o torcedor do Grêmio faz na arena, na sua casa, que terá já a partir dos próximos dias. Então essa já é uma primeira polêmica. A segunda dela, sem dúvida alguma, é a arbitragem, que tem ajudado o Corinthians e prejudicado o Grêmio nos últimos enfrentamentos dos dois clubes. Eu sei que o Renato elogiou o Marcelo de Lima Henrique pela partida de ida, mas não é porque o Renato elogiou que eu tenho que concordar. Eu dou a minha opinião e não sou aqui apenas uma pessoa que vai repetir aquilo que o Renato fala. Se ele reclama da arbitragem, eu reclamo da arbitragem. Se ele não reclama, eu não reclamo. Não, eu tenho a minha opinião. E na minha opinião, mesmo que o Renato tenha aplaudido a atuação do Marcelo de Lima Henrique, eu acho que o Marcelo de Lima Henrique errou gravemente ao ter expulsado o Gustavo Nunes. A gente já falou sobre isso aqui mais detalhadamente em um outro conteúdo. O que eu quero dizer é que o Grêmio precisa ter cuidado e que seria interessante uma entrevista do presidente Alberto Guerra ou então do vice-futebol Antônio Brum, mais uma vez fazendo um alerta para essa situação. Não pedindo que o Grêmio seja beneficiado, claro que não, mas que seja uma arbitragem justa, honesta, que não prejudique nenhuma das duas equipes. O Grêmio foi prejudicado nos últimos 3 enfrentamentos com o Corinthians, todos eles em Itaquera, mas nada impede que seja prejudicado também no Couto Pereira, vale vaga à próxima fase, é um momento delicado do Corinthians, a gente sabe que muitas vezes na dúvida a arbitragem favorece o Corinthians porque a mídia do futebol brasileiro tá lá no Corinthians, se tu erra contra o Corinthians é muito pior do que tu errar contra um clube do sul do país. Então,
Bruno Arleu de Araújo, ele vai apitar, que possa fazer uma boa arbitragem, é um árbitro já experiente, apitou grandes jogos, que possa fazer uma arbitragem honesta, justa, para que ganhe realmente quem merecer mais. Vamos lá, o time do Grêmio para esse enfrentamento. O Grêmio volta com os titulares e deve voltar também com o esquema 3-5-2. Marquezinho é o goleiro, a zaga terá o Gemerson e deve ter o Rodrigo Eli mais o Kahneman. Não está descartada a entrada do Jeromel, mas corre por fora. Na ala direita, João Pedro. Na ala esquerda, Reinaldo. Renato escolheu o seu lateral esquerdo. Gerou uma dúvida nos últimos dias, Reinaldo não vem bem, falhou inclusive no jogo da ida, no gol que foi anulado. O Mike recebeu oportunidade contra o Atlético Paranaense e foi muito bem, mas Renato escolhe Reinaldo para seguir no time do Grêmio. O lateral esquerdo foi a opção do treinador. O meio-campo terá Vilhaçante, e aí tem uma dúvida. Carbajo é o favorito, mas Dodi também é uma possibilidade. E até mesmo Edenilson, que também foi muito bem diante do Atlético Paranaense. Mais à frente, Cristaldo joga, Soteldo e Pavon. Mais uma vez, sem a figura do centroavante, mas Diego Costa, sendo a grande novidade do Grêmio, no banco de reservas deve entrar para atuar alguns minutos. Esse é o Grêmio para enfrentar o Corinthians, o time provável tricolor para essa decisão. Marquezin, Rodrigo Eli, Gemerson e Kahneman, com a possibilidade do Jeromel, João Pedro, Reinaldo, Vilhaçante, Carbajo ou Dodi ou Edenilson, na frente Cristaldo, Pavon e Soteldo. Quero falar para vocês sobre interesse em atacante. O negócio é o seguinte, Pavon, mais uma vez ele aparece na mira do futebol grego. Vocês vão lembrar que o Olympiacos e também o Panathinaikos, ambos clubes da Grécia, já fizeram proposta pelo jogador. Não existe uma nova proposta, mas existem mais sondagens. Uma certa insistência de clubes da Grécia. A pessoa que me deu a informação não soube precisar exatamente se foi o Olympiacos ou o Panathinaikos ou até um terceiro clube. Ela me disse o seguinte, um clube grego está procurando o Pavon, estão interessados. Eu acho que provavelmente um dos dois que já procuraram anteriormente, mas estão querendo o Pavon. Só que até o momento não sinalizaram com uma proposta consideravelmente maior do que aquelas que já fizeram e que foram recusadas pela direção do Grêmio. Eu conversei com uma pessoa do Grêmio que me disse o seguinte, olha, nós fizemos um investimento no Pavon, acreditando na qualidade desse jogador, achamos que ele está dando uma resposta interessante, que o Renato gosta e confia muito nele e que esse é o momento de agregar, de acrescentar. Vendemos o Gabriel Meck, valores importantes vão entrar nos cofres. Se chegar uma proposta boa nos valores, nos padrões que a gente quer, a gente vende o Gustavo Nunes, mas no momento a gente não está afim de vender o jogador por vender. Nós queremos acrescentar uma situação mais tranquila no Brasileirão, uma chance de título ou na Copa do Brasil ou na Libertadores, passa por um grupo qualificado. Então, se o futebol grego, o clube de lá, que está muito interessado e segue querendo o Pavon, não aumentar e muito a sua proposta, não vai levar. Mas a notícia é que eles ainda estão interessados no atacante do Grêmio. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações. KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.